Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, o dia que com o Senhor, com certeza o Senhor já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, já está concretizado. A quarta-feira já é uma realidade, você já está vivo. Então, vamos viver aquilo que o Senhor tem sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8. Nós temos lido Mateus capítulo 8, né? Eu estava pensando assim, como que eu vou organizar o capítulo 8, né, na playlist do YouTube. Eu estava pensando, puxa, como é que eu vou organizar? Como é que eu vou falar, né? Aí eu pensei assim, já sei, eu vou escrever assim: o médico que sai em visita monitorada com seus residentes, não é? Porque é a impressão que eu tenho, a visão que eu tenho daquele momento de Jesus, imediatamente depois da ministração do Sermão do Monte, do Sermão das Montanhas, das Bem-aventuranças, né? O Monte das Beatitudes, e eu percebo o seguinte, de que Deus está, através de Jesus e também sobre a vida dos discípulos, está ministrando de como agir, de como reagir, de como ministrar, manifestar a graça, a glória, a presença, o poder de Deus em nome de Jesus. Então isso é muito especial, é muito singular, né? O Senhor, na posição de médico dos médicos, de monitor, de mentor, né? Melhor dizendo, mentor, como, vamos dizer assim, o chefe da cadeira, e os seus residentes, trabalhando o capítulo 8, assim, de uma maneira muito salientando, de maneira muito didática, toda a linha de raciocínio do Sermão do Monte, do ministério de Jesus, do Evangelho de Jesus, e ao mesmo tempo a observação da lei, o respeito à lei, o cumprimento da lei. Então você tem todas as, vamos dizer assim, todos os pontos importantes destacados pelo Senhor Jesus. Ele não permite que se afaste ou não seja observado qualquer um deles. Mas cada ponto, lei, o Evangelho de Jesus, as beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças, a Constituição estabelecida, Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, eu chamo de Constituição do Céu, né? Porque Mateus 5, 6 e 7 é a Constituição do Céu, onde Jesus revisita a lei de Moisés, Êxodo 20, 21, 22 e 23. Então você tem toda esse pano de fundo. E aí no capítulo 8 Jesus sai a campo, né? Eu falo brincando que é o estudo de campo, né? Os estagiários agora estão sendo levados pelo mestre, pelo mentor, pelo chefe da cadeira, né? Fazendo umas visitas pontuais com exatamente os seus discípulos, tá? Então o capítulo 8 é isso, é o médico e os seus residentes, agora fazendo visita de campo, né? Fazendo estudo de campo, aferindo e usando como pano de fundo exatamente o Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças, né? Cada ponto, cada certinho, e sempre trabalhando por sobre a lei de Moisés. Os 613 estatutos da lei de Moisés estão sendo observados em cada atitude de Jesus. Então vamos lá, quer ver? A gente leu Mateus capítulo 8, do versículo 1 a 4, que fala sobre a cura do leproso. Por que a cura do leproso? Leproso era a pessoa mais discriminada de todos os discriminados. Só para você ter uma ideia, o rabinato ensina uma oração que já o povo judeu, mais os ortodoxos, né,
fazem essa oração todos os dias pela manhã. Eles falam assim: Yahvé, eu te louvo e te agradeço, porque eu não sou mulher e não sou gentio. Quer dizer, entre aspas, o pior estágio para o judeu dessa cultura, ortodoxo, principalmente os antigos, era que ser mulher era maldição. A religião fala que a mulher é maldita exatamente por ocasião de Eva, mas isso não tem nada a ver com Deus, tá? Tanto é que não tem nada a ver que imediatamente após Deus ter falado para Eva e ter destacado o seu ato falho, né, o seu pecado, imediatamente depois ele fala que da semente da mulher viria o Redentor. Se de um lado ele mostra o erro de Eva, imediatamente depois ele consagra e ele torna sagrado a gravidez. Se você lembrar da cultura, tanto é que o judeu e a raça judaica, ela é preservada pela mulher e não pelo homem, né? Já te expliquei isso. Então existe toda essa importância, esse valor que o Senhor dá à mulher, né? Então ninguém está falando que a mulher está no nível menor, não é isso. Eu estou falando da cultura, né? Dito isso, entre a mulher e o gentio, ninguém queria ser leproso, porque é o pior estágio, é o nível mais baixo, porque é o nível em que as pessoas consideravam como sendo o nível do julgamento de Deus, o resultado do julgamento de Deus, ser leproso. E aí eu expliquei para você por causa da história, né? Geazi, o servo de Eliseu, Miriam, a irmã de Moisés, no tempo lá do Egito, e também o rei Uzias, né, como rei de Israel, mas que também foi acometido de lepra. Rebeldia, desobediência e soberba. Resultado, lepra. Então era assim que o judeu via. Então quando Jesus visita o leproso, ele está ensinando para nós que Deus está disposto a alcançar o pior dos piores, aos olhos da sociedade, aos olhos da família, aos olhos da religião, aos olhos da sociedade como um todo. Enfim, o leproso é o último estágio. E ele, na primeira cura, na primeira libertação, ele visita o leproso, ou melhor dizendo, o leproso vai até ele. E ele toca no leproso, ainda leproso. Por quê? Qual a razão? Ainda leproso. Porque a lei falava que todo aquele que tocasse ou se aproximasse do leproso, maldito seria. Seria afastado também. Mas Jesus não, Jesus toca e mostra a sua autoridade, o mover e a plenitude e a vontade do Senhor sobre ele e através dele. Por quê? Porque quando ele toca no leproso, ao invés de ele ficar leproso, acontece a mão inversa. É o leproso que fica purificado. A santidade de Jesus santifica aquele leproso. Tem todo um ensino por detrás dessa cura, dessa libertação. Depois vem a cura do criado do centurião. Segunda coisa, por quê? Centurião representa o povo gentílico, o povo considerado ímpio, o povo que era considerado como não pertencente à congregação dos justos. E o Senhor, imediatamente depois, na figura do centurião que o busca desesperadamente por causa do seu servo, do seu escravo judeu, mas que não havia nenhum judeu, né, que tivesse a coragem, a responsabilidade de passar por toda a tradição judaica, por todos os ritos e rituais judaicos e rabínicos e sacerdotais da época, e quebrando, rompendo com todas as barreiras, e foi pelo enfermo até Jesus. Mas o centurião foi um cidadão romano de alto nível, uma pessoa eloquente diante da sociedade mundial, não só romana. Ele põe tudo a perder, correndo risco de morte,
correndo o risco da sentença capital em relação a Roma. Haja vista o que Roma faz mais tarde com Jesus e o que faz mais tarde com outros. Por exemplo, Paulo, que degola, Paulo é decapitado. Por quê? Porque estava infringindo exatamente, cometendo o crime que exatamente o centurião estava cometendo nesse momento. Mas o centurião vai em favor daquele servo judeu. Eu sempre falo que o ministério de intercessão é o ministério do centurião, que é um tipo de Cristo. Ele passa por cima de tudo. Tudo que eu digo, tudo nas questões de geração, culturais, de tradição, de conflito de classe, conflito de geração, de tudo, em nome daquele que ele está intercedendo. E ainda, se aquele que está intercedendo não tem fé, o intercessor tem fé por ele e pelo enfermo. Exatamente o que o centurião faz. Veja só a linha de raciocínio. Depois, a cura da sogra de Pedro, capítulo 8, versículo 14 em diante, e depois outros enfermos. Por quê? Porque é o Senhor mostrando como naquilo que ele havia já ministrado no capítulo 7 de Mateus, dos dois fundamentos, a casa fundamentada sobre a rocha com alicerce, e a casa fundamentada possivelmente no mesmo terreno, mas sem alicerce. A tempestade veio para ambos, os problemas, as dificuldades, as adversidades veio para ambos. Qual a diferença? É que um está fixado, fundamentado, a sua fundação está na rocha firme. Querendo dizer que nós, porque estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, significa que não é por isso que nós não passemos por situações e circunstâncias. Até porque o próprio Senhor Jesus já diz, no mundo tereis aflição. Ou ele fala no plural, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Então, o que Jesus está falando? Jesus está nos preparando exatamente para vivermos o mundo, que nem sempre tem situações favoráveis. E a sogra de Pedro mostra muito bem isso, porque Jesus era hóspede da sogra de Pedro. Ela conhecia tanto a Jesus como aos discípulos e o ministério de Jesus. E caiu doente. E o Senhor Jesus vai até ela, a toma pela mão e ela é curada, é restaurada na sua saúde. Então, veja só, aqui está falando daquilo que os teólogos chamam de uma teologia, uma linha de raciocínio da teologia que se chama triunfalista. O que é o triunfalista, Que nome, triunfalista? É aquele que acha que nada acontece com o servo de Deus. É aquele que até prega que o servo de Deus não passa por dificuldades e por aflições. É uma linha de raciocínio, tudo bem, nada contra. No sentido de cada um é cada um, Ado, cada um no seu quadrado. A questão é que quando a pessoa vai por essa linha, lá na frente ela possa se ver, em maus lençóis, porque ela crê que um servo de Deus não passa por situações e circunstâncias, por adversidades, e aí ela cai na fé. Por quê? Um evangelho mal pregado, o evangelho mal ensinado. Também você tem aquele outro, aquela outra linha da teologia, que também fala que o crente vai passar por tudo, os históricos geralmente. Vai passar por tudo, porque lá quando chegar lá no céu nós teremos uma vida abundante, lá no céu, como se aqui fosse assim o purgatório. O purgatório é segundo a teologia católica, instituída pelo Papa Pio XII, 1400 e pouco, purgatório, não tem nada a ver. Mas você está me entendendo, é como se fosse aqui fosse um purgatório, São aqueles que falam do sofrimento, da aflição, que
a vida é um peso, que tudo é um peso, e que amanhecer é peso, dormir é peso, quando tem alguma coisa para comer, comer é peso, tudo é peso, é pesado. Então nem tanto aos triunfalistas, e nem tanto àqueles que falam sobre a tragédia. A vida é uma tragédia, e não é verdade. A vida é maravilhosa. O templo do Senhor é o universo. Né? Alguns falam assim, vamos construir o grande templo, o templo maior, não sei o que. Não, o grande templo se chama universo. E quando você tem essa visão, essa delicadeza de Deus, uma natureza, os animais, uma planta, um pássaro, né? As criaturas de Deus, você percebe que é um mundo tão maravilhoso. E se existem problemas e dificuldades, claro, somos seres caídos, porque o universo também é um ambiente caído, não é só o homem, tudo. Tanto é que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? O homem? Não, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo o universo, não é apenas o homem com certeza, porque é a coroa da salvação. E o homem carregará no bojo da sua consciência, da sua conversão, a criação junto. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz que a criação geme desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação está em sofrimento. Claro, o sistema de universo, de constelações, de planetas está em sofrimento. Mas não dá vazão à alegria por causa de uma teologia pessimista também não vem de Deus, também não é o verdadeiro evangelho. Então, a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro fala muito para nós. Depois você tem Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Por quê? Aqui Jesus já começa a pontuar aquilo que ele já havia falado, principalmente no Sermão da Montanha, principalmente nas Beatitudes. Por quê? Porque o primeiro quer seguir a Jesus e ele fala, olha, eu não tenho condição financeira, material, aos olhos humanos, né? Eu não tenho uma dinâmica de querer ganhar dinheiro. Cuidado. Aí, com certeza, o homem deve ter ficado pensativo. E o outro, né, falou sobre o saudosismo, de querer primeiro cuidar da sua família, do seu pai, deixar ele enterrar o pai, para depois, né, não que o pai estivesse morto, mas o pai ainda estava vivo, mas era apenas um termo que se utilizava na época. Então aí Jesus mostra que é necessário fazer hoje, é necessário viver o Evangelho hoje, é necessário cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida hoje, agora, nesse dia, nesse momento, né? Como Jesus fala em outro texto, enquanto é dia, porque a noite virá. Jesus está querendo dizer com isso o quê? Que só trabalha de dia e não de... Não é questão só do período, mas a questão é de fazer aquilo que tem para fazer no dia, no momento. Por quê? Porque o dia é o presente é uma dádiva, e a dádiva vem da parte de Deus. Por isso que a vida é maravilhosa e é importante vivê-la, né, na plenitude em Deus. E agora, nós vamos passar para um outro movimento, que é o movimento espiritual. O Senhor já ensinou aqui que a lei está sendo cumprida, né? O Senhor já ensinou que Ele está à disposição de todos, não tem placa, não tem raça, não tem povo, não tem língua que Ele não possa alcançar, que Ele não deseja alcançar, né? Através do estrangeiro. Depois Ele diz que talvez passemos por situações e circunstâncias. Ainda que o Senhor não altere a realidade, Ele está conosco na realidade. Lembra o que eu falei? Ainda que
algumas vezes ele não alterará a realidade, o momento, aquela atmosfera, isso não significa que ele esteja distante. Pelo contrário, ele estará conosco na realidade. Aí eu falei para você, dando exemplo, Daniel na cova dos leões ou os 3 amigos de Daniel na fornalha de Nabucodonosor, né? O Senhor não os livrou, mas o Senhor estava com eles. Tanto é que Nabucodonosor teve uma visão ali e viu que havia um quarto ser. E Daniel fala para Dario mais tarde, olha, o Senhor enviou o seu anjo, né? Aí é a manifestação de Jesus ali, junto à cova dos leões. Agora, dito isso, visto a lei, a tradição, o sermão da montanha sendo exercitado, desenvolvido, o médico dos médicos está com seu, vamos dizer, com seu discipulado, está com seus residentes, aspirantes a cidadãos dos céus, agora eles estão indo para o campo, vão fazer uma visitação ao ambiente, né, de enfermidade que é o mundo, e ali o mestre, o médico dos médicos, né, o chefe da cadeira está indo com seus discípulos, com seus residentes. Agora, precisaria trabalhar um pouco e mostrar o mundo espiritual. E agora aquilo que a gente vai ler aqui. Desculpe eu ler 2 passagens ao mesmo tempo, é que uma depende da outra. Não que eu vou falar da segunda passagem, mas só para a gente entender. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 23. Entendeu até aqui? Nós estamos andando, e é tão bom, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é muito rica, para que a gente não vá pensando, pontuando, sublinhando cada situação. Por que esses destaques? Porque alimentam a inteligência da nossa fé, nos faz andar de maneira mais equilibrada, tá? Vamos lá? Oi, Bispo Antônio, paz do Senhor, bom dia. Eu vi que o senhor entrou no Facebook, né? É porque o Instagram está oscilando. Oi, minha tia Alzira, que tá no Facebook, desculpe, no Instagram. Glória a Deus, beijo para a senhora, para todos. Estou orando, né? Pelo Dani, eu orei ontem, estou orando hoje de novo pelo Dani, meu primo que está com Covid-19, está internado, né? Nós estamos orando pelo meu primo também, pela minha tia, pelos seus familiares, em nome de Jesus. Obrigado pela lembrança, por estarmos juntos aí em oração. Deus abençoe a senhora. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora eu vou passar por outro texto, não que eu vá falar do outro texto, mas ele depende do primeiro. Vamos lá. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Aqui
É a primeira visita que o Senhor se propõe a fazer em Gadara, ou Genezaré, depende da tradução, né? É a mesma região. Hoje seria aquilo que chamamos, né, geopoliticamente falando, de Jordânia, né? Do outro lado do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. É o mesmo lugar, porque é o mar de água doce. Você vai falar, é mar, mas é de água doce? Mar não é de água salgada? É, mas carinhosamente falando, se chama de mar. Como a gente, eu já falei, já dei esse exemplo para você, como a gente chama aqui em São Paulo o minhocão de minhocão. Na verdade, o minhocão nunca chamou minhocão aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Que leva a ligação entre a zona leste e a zona oeste, passando pelo centro de São Paulo, naquele elevado chamado, agora, antigamente chamava Elevado Costa e Silva. Mas depois veio um governo mais da cultura de esquerda e falou, dá o nome de um general para um lugar? Não, vamos dar um outro nome. Aí colocou o nome de Elevado João Goulart, né? Que é mais da linha da esquerda. Ambos já falecidos, né? São apenas um lugar que colocaram o nome de pessoas, aos olhos de quem colocou o nome, pessoas proeminentes na sociedade, né? Mas sempre se chamou de minhocão. A mesma coisa aqui. É o Mar da Galileia, mas na verdade não é o mar, é o Lago de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, ou a região de Gadara, né? Tanto é que chama aqui Gadarenos, tá? Bom, então vamos lá. Não vou falar desse texto. Às vezes eu vou falando sem querer, mas não vou falar do texto, eu vou falar dessa parte da tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Bom, o texto já é muito conhecido e muito pregado. Vamos apenas pontuar algumas coisas que para o nosso ensino é maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas têm uma linha que fala assim, olha, você tem que ter fé, porque se você não tiver fé para parar uma tempestade, um vento, uma onda, isso e aquilo, é porque alguma coisa está errada com você. E quantas vezes, dependendo da linha, né, de quem está pregando, da visão teológica daquela pessoa, daquele povo, geralmente vai para esse lado. Não é um lado muito saudável. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque será que a tempestade, a criação, os ventos, a chuva estão ao bel, desculpe o termo, o bel prazer de alguém que está passando por uma circunstância ou outra e ele pega e manda a chuva parar? E a chuva tem que parar, senão ele não tem fé? Não, não é verdade. Por quê? Porque quem tem fé já aprendeu, e eu falei com você já, pelo que nós vimos na sogra de Pedro, por situações e outras, a parábola dos dois fundamentos de Mateus capítulo 7, que as circunstâncias e adversidades acontecem a todos. Tanto é que Pedro diz que é na redondeza, acontece com os irmãos, né, com a irmandade na redondeza da terra. Por quê? Porque estamos no mundo, tá? Diria C.S. Lewis, o grande teólogo, escritor e também autor, né, escreveu o Reino de Nárnia, né? Ele diria que todos nós somos filhos de Adão, ou seja, passamos pelas mesmas circunstâncias. Então, como enxergar a palavra de Jesus? Agora você vai entender porque eu li a segunda passagem. Por quê? Porque o mundo espiritual estava em alvoroço, com certeza. O Senhor, a cada dia que passa, se parecia mais com Messias. Carregava as divisas de Messias. E ele estava andando. Então, obviamente, o Senhor Jesus representa a obra de Deus, a manifestação de Deus, o ato de Deus, a lógica de Deus, os projetos de Deus, lógico. E porque ele representa a Deus, com certeza haverá o inimigo, a força contrária, que nós chamamos de mundo espiritual. E que Jesus fala que o príncipe deste mundo, que ele não tem nada a ver com o príncipe deste mundo. Por quê? Porque é o diabo. Então, óbvio, há uma resistência.
Por quê? Porque o mundo espiritual, as centenas de milhares de demônios, sabiam do que tinha no outro lado da margem. Que vamos dizer, os embaixadores daquela região, aqueles que estavam recebendo, né, os visitantes, eram 2 endemoniados. A Bíblia está falando aqui. Veja só, por que eu estou falando isso? Olha o que diz Mateus capítulo 8, a gente já leu ontem, versículo 21, que diz assim: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos com os mortos. O versículo 18, desculpe, Mateus 8, 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Tá vendo? Jesus está se despedindo, o povo está se aglomerando cada vez mais, o povo já estava vindo do Sermão do Monte, mais de 6 horas de pregação, o povo viu o leproso sendo purificado, o povo viu o servo do centurião sendo curado, liberto daquela enfermidade, o povo viu e percebeu e acompanhou a cura da sogra de Pedro, e depois muitas outras curas, e expeliu de demônios de muitas pessoas. Então o povo já estava acompanhando. O que Jesus fez? Discípulos, vão para o outro lado da margem. Então havia um plano, o qual? Ir por outro lado da margem. Esse era o plano. Está aqui, diante do Senhor. Jesus está vindo depois de um momento de oração, e Jesus está a par e passo, colocando a cronologia daquele momento debaixo do kairós de Deus, ou seja, colocando o tempo, o momento, a circunstância humana sob o tempo e a circunstância de Deus, o tempo de Deus. Kairós, tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. Eles sobrepõem um sobre o outro, que é o que nós, servos de Deus, temos que fazer sempre. É um tempo sobre o outro. Então, Jesus está despedindo enquanto o plano era já os discípulos se prepararem, entrarem no barco e já prepararem o barco para Jesus, tipo assim, né? Ir curando, ir se afastando, indo para a praia e já pisando no barco e indo embora para Genezaré. Desculpe, para Gadara, aqui está Gadara. Para Gadara, conforme o texto aqui, para Gadara. Então havia um plano. Qual era o plano? Chegar do outro lado da margem. O mundo espiritual, que do outro lado da margem tinham 2 homens que estavam se preparando para se suicidarem. Amanhã eu falo sobre isso. A pressão era tão grande, a questão financeira, material, profissional, estavam num nível tão deprimente que aqueles homens queriam acabar com a vida. Então, Jesus está indo debaixo de um plano de Deus. Jesus, possivelmente, como homem, não sabia que haviam 2 endemoniados do outro lado da margem. O lago, né, por isso chamar Mar da Galileia, ele é muito extenso, ele é muito amplo. A visão é tão grande que não dá para enxergar o outro lado. Você só enxerga o horizonte. Não enxerga o outro lado da margem. Então, com certeza, humanamente falando, nenhum daqueles que estavam ali sabiam que tinha 2 endemoniados ali como, vamos chamar, entre aspas, embaixadores daquele lugar. Representando a maldição, a destruição, a morte, o desespero, a opressão, né? O desgosto, a indignidade. Então, quando Jesus entra e eles começam a andar, a navegar por sobre aquela porção de águas, muda completamente a temperatura, o tempo, o clima, e aí vem os ventos, o mar fica encapelado, as ondas se agigantam, e aí os discípulos ficam preocupados. Mestre, não se te dá que morramos? Vamos todos perecer. Ora, eu te pergunto, o tempo de Deus não estava sobre o tempo do homem, Cronos?
Eu te pergunto, vamos dizer que a gente não sabe do final da história, vamos dizer que nós estamos naquele momento, naquela circunstância. Será que o plano de Deus era que eles morressem afogados, que Jesus morresse afogado no meio do mar da Galileia? Ou o plano de Deus era outro? Segunda pergunta, já que o plano de Deus era outro, por que que aquela tempestade aconteceu de repente do nada, sendo que estavam dentro daquele barco muitos representantes de uma empresa de pescaria, né? Pedro, André, Tiago e João, que eram simplesmente empresários do ramo de pescaria. Eles tinham uma empresa de pescaria porque os seus pais eram sócios. Ou seja, havia um conhecimento da região, daquele lugar, uma série de coisas. Mas mesmo assim, aquela circunstância estava completamente diferente. E aí eles começam a clamar para Jesus. E Jesus diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Por que Jesus fala ali da timidez? Porque eles foram tímidos porque não poderiam repreender? Porque todo mundo repreende vento e chuva na hora que quer? Não. Mas é porque havia um movimento espiritual bloqueando. Bloqueando não, tentando bloquear, segurar, obstruir o movimento do plano de Deus. Está me entendendo a diferença? O plano de Deus era chegar do outro lado. O plano de Deus era, na verdade, que nem os homens sabiam, era libertar aqueles homens. Por que libertar aqueles homens? Porque havia algo a fazer através daqueles homens e sobre aqueles homens. E daí Jesus chamá-los de tímidos. Por quê? Porque não era uma natureza normal. Porque não era algo natural. Era algo espiritual. E aí sim, Jesus pede: vocês são tímidos. Por quê? Porque esse movimento está tentando obstruir aquilo que nós temos que fazer com o plano de Deus. Kairós sobre Cronos. Plano de Deus. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus está chamando eles de tímidos. Não é porque eles pura e simplesmente não creem que pode repreender uma tempestade, um vento, ou mar, uma onda, isso, aquilo. Mas é muito além disso. É o mundo espiritual que está em polvorosa. E eles, na autoridade deles, a igreja, o povo de Deus, precisa incorporar a autoridade de Deus, porque nós fomos colocados como mordomos na criação, como gestores. Nós não criamos a criação, mas nós somos gestores dela, segundo aquilo que o Senhor fala a Adão e Eva lá no começo, lá no livro de Gênesis 1, 2 e 3, ele fala a respeito disso. Então, quando Jesus chega à margem com eles, amanhã eu vou completar a história, quando Jesus chega à margem, aqueles endemoniados falam: que temos nós contigo, não chegou ainda o nosso tempo. Ou seja, nós temos muito para fazer. Qual era? Era levar aqueles homens ao suicídio, à morte, a se matarem. Mas os demônios falam para Jesus, pedem para que Jesus os autorizasse a entrarem na manada de porcos, mais ou menos 1000 porcos. E aí Jesus permite, eles entram na manada de porcos, minutos depois eles se precipitam no abismo e se jogam, e os porcos, né, são mortos. Veja qual era a ação do demônio, do mundo espiritual, daqueles, né, demônios que estavam incorporados naqueles homens. Era destruí-los. Só que uma força maior segurou. Uma força maior foi estabelecida. A autoridade do povo de Deus. A autoridade daqueles que estavam aprendendo como residentes de Jesus Cristo. E aí Jesus acalma a tempestade, chegam lá e fazem aquilo para o qual eles foram enviados para fazer. Tanto é que você percebe num primeiro momento
que os moradores da região expulsam Jesus e os discípulos. Por quê? Porque você percebe que eles não eram judeus. Claro, judeu não ia ter manada de porcos, iriam cuidar de porcos, porque o porco, aos olhos da cultura, da tradição, da religião judaica, é imundo. Então eles não podem comer, quem dirá cuidar de porco, né? Então você percebe que eles não eram, entre aspas, tementes a Deus. Mas o Senhor Jesus os libertou e os curou. E amanhã eu vou falar a respeito, porque eles são enviados para pregar em Decápolis, ou seja, uma região com 10 cidades, e depois Jesus chega lá num outro ambiente, que é o mundo espiritual equilibrado. O homem de Deus, o povo de Deus, você e eu, somos levantados para causar equilíbrio no mundo espiritual. Quando você traz equilíbrio no mundo espiritual, você estabelece como resultado o equilíbrio no mundo físico. Amanhã a gente conversa mais. É um texto muito profundo, maravilhoso, que fala sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual e sobre fé, né? Porque às vezes as pessoas elas exageram na medida quando falam sobre fé. E não tem nada a ver com parar vento e parar, se eu tenho fé, esse vento, essa chuva, né? Não é bem por aí. Mas nós estamos aqui para aprender, desenvolver, capacitar a inteligência da nossa fé. Vamos orar? Vamos colocar tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Como é bom pensar na palavra de Deus, como é bom viver a palavra de Deus, como é bom saber que o Senhor nos dá essa condição, essa capacidade para pensarmos todos os dias um pouquinho na palavra de Deus. 40 minutos, 30 minutos, pouquinho mais, pouquinho menos, não tem problema, mas é muito bom. A gente passa o dia pensando. É maravilhoso, porque a nossa fé fica baseada, fica fundamentada. É mais fácil, né? Passar e enfrentar aquilo que temos que enfrentar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus servos que estão aqui, Bispo Antônio, João, Roseli, Magda, Rita, Kátia, Raquel. O Senhor abençoe a todos, Sônia, Walter, Sueli Filintro, Senhor, meus pais. Desculpe, a tua glória, o teu poder e o teu mover se derramando sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, os teus servos, ó Deus, que estão conosco, meus pais, meus tios, minhas tias, meus primos, a glória, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor se derramando, restaurando, renovando. Senhor, visita-nos no nosso corpo, nossas artérias, nossas veias. Deus de poder e maravilhas, visita-nos, ó Deus, nos nossos membros, nossos órgãos, Senhor, nosso coração, nosso fígado, nossos rins, todos os nossos órgãos. Deus de maravilhas, nossas articulações, toca, visita nosso ciático, visita os nossos olhos, nossos ouvidos, manifesta o teu poder, a tua glória, vem com a tua cura, com a tua saúde, aqueles que estão, ó Deus, acamados, principalmente pela Covid-19, como meu primo Dani, meu primo Daniel, abençoa, visita, toca, cura, restaura, renova, traz do teu mover, o mover, ó Deus, de equilíbrio físico, orgânico, taxas, tudo que seja necessário, visita com cura, com saúde, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Venha, Deus, move-te dos céus, libertando-nos como país, como sociedade brasileira, como povo brasileiro, libertando-nos e curando. A tua palavra diz que se nós pedimos perdão ao Senhor, que o Senhor sarará a nossa terra, sara a nossa terra. Humildemente nós nos derramamos diante da tua presença. Toca, visita, restaura a nossa terra. Tantas famílias enlutadas, mais de 200.000 famílias chorando terrivelmente por essa tragédia da pandemia,
tem misericórdia. Ó Deus, cura, visita, liberta esses gestores públicos, ó Deus, que nem sempre estão fazendo, uma boa parte ou a maioria deles nem sempre estão fazendo aquilo para o qual foram levantados para fazer, principalmente na área estadual e municipal. Tem misericórdia. Ó Deus, que nós sejamos libertos e, em definitivo, essas pessoas, ó Senhor, sejam destacadas pelo Teu Santo Espírito, pelos Teus anjos, os escândalos. Ó Deus, denuncia. Nós precisamos do Teu poder e da Tua majestade no nosso país. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, que isso que nós estamos aprendendo, como é bom termos a visão clara da Tua palavra, do Teu mover. Ensina-nos, exorta-nos, conforta-nos, edifica-nos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus afazeres, o dia de hoje, tua vida financeira, tua vida profissional, como eu tenho orado pela Amanda, pela Eva, pelas suas filhas, pelos seus genros. O Senhor esteja sobre a tua vida também, abrindo portas excelentes. Você seja próspero aonde você estiver, você seja bem sucedido, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por herança, por concessão, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque ninguém pode te separar do amor de Deus, ninguém, nada, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nada te separará do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas da manhã. Fica na paz, tchau, tchau.